Entregue sua ansiedade a Deus. Que esta noite seja colocada em suas mãos. Que tudo aquilo que ficou pesado dentro do peito encontre descanso diante da presença do Senhor. Que os pensamentos que não se calam, as preocupações que insistem em voltar, as lembranças que apertam por dentro e os medos que parecem crescer no silêncio da noite sejam entregues, um por um, àquele que conhece todas as coisas. Meu Deus, nesta noite, eu me coloco diante de Ti com sinceridade. Não venho fingindo que está tudo bem. Não venho tentando esconder aquilo que o Senhor já conhece. Não venho trazendo uma aparência de força, quando por dentro existe cansaço. Eu venho como estou. Com o coração talvez inquieto. Com a mente talvez cheia. Com o corpo cansado, mas sem conseguir descansar. Com vontade de dormir, mas sentindo que alguma coisa dentro de mim permanece acordada. E eu sei, Senhor, que o Senhor compreende essa luta silenciosa. O Senhor conhece essa hora em que tudo fica quieto por fora, mas por dentro parece haver barulho demais. O Senhor conhece essa sensação de deitar e perceber que os pensamentos começam a correr, como se esperassem justamente a noite chegar para aparecerem todos de uma vez. Durante o dia, muitas vezes, eu tento seguir. Eu faço o que precisa ser feito. Respondo pessoas. Cumpro obrigações. Carrego responsabilidades. Sorrio quando é necessário. Digo que está tudo bem, mesmo quando não está. Mas quando chega a noite, quando as luzes se apagam, quando o movimento diminui, quando ninguém está vendo, aquilo que estava guardado aparece. E é nesse momento, meu Deus, que eu te peço, fica comigo. Fica comigo nesta noite. Fica comigo neste silêncio. Fica comigo neste quarto. Fica comigo neste pensamento que não para. Fica comigo nesta ansiedade que eu não quero mais carregar sozinho. Eu entrego ao Senhor esta noite. Entrego o que aconteceu hoje. Entrego as palavras que ouvi. Entrego as palavras que eu disse. Entrego as palavras que eu queria ter dito e não consegui. Entrego as situações que me deixaram preocupado. Entrego aquilo que ficou sem resposta. Entrego o que me feriu. Entrego o que me cansou. Entrego o que eu tentei resolver e não consegui. Entrego também aquilo que eu nem sei explicar direito, mas que está aqui dentro, tirando minha paz. Senhor, há noites em que a ansiedade não vem com nome. Ela apenas aparece. Às vezes, ela não diz claramente qual é o problema. Ela só pesa. Ela faz a mente imaginar possibilidades, criar cenários, antecipar dores, repetir medos. Ela transforma o amanhã em ameaça. Ela faz uma pequena preocupação parecer maior do que é. Ela faz uma pendência parecer uma sentença. Ela faz uma espera parecer abandono. Ela faz um silêncio parecer rejeição. Ela faz um atraso parecer desastre. E eu sei, meu Deus, que quando estou assim, eu começo a tentar controlar tudo. Tento controlar o que vai acontecer amanhã. Tento controlar o que as pessoas pensam. Tento controlar as respostas que ainda não chegaram. Tento controlar aquilo que nem está nas minhas mãos. E quanto mais tento controlar, mais cansado fico. Por isso, nesta noite, eu quero soltar das minhas mãos aquilo que nunca deveria ter ficado somente comigo. Não como quem desiste, mas como quem confia. Não como quem abandona a responsabilidade, mas como quem reconhece que existe um limite para a força humana. Eu fiz o que pude hoje. Talvez não tenha sido perfeito. Talvez tenha faltado algo. Talvez eu tenha errado. Talvez eu tenha me cobrado demais. Talvez eu tenha carregado peso demais. Mas agora, diante de ti, eu reconheço. Este dia terminou. E eu não preciso continuar vivendo este dia dentro da minha cabeça durante a noite inteira. O que ficou para trás, eu entrego. O que não pude mudar, eu entrego. O que não entendi, eu entrego. O que doeu, eu entrego. O que me preocupa sobre amanhã, eu entrego. Meu Deus,
Recebe das minhas mãos aquilo que está pesado demais. Recebe essa ansiedade que tenta ocupar o lugar da fé. Recebe esse medo disfarçado de cuidado. Recebe essa preocupação que se apresenta como responsabilidade, mas que no fundo está me consumindo. Recebe essa pressa de resolver tudo. Recebe essa necessidade de ter respostas agora. Recebe esse cansaço que eu venho acumulando há dias, talvez há meses, talvez há muito mais tempo do que consigo admitir. Senhor, eu sei que há preocupações que não começaram hoje. Há pesos antigos que me acompanham. Há medos que voltam em ciclos. Há inseguranças que parecem dormir durante um tempo, mas depois retornam. Há dores que ninguém vê porque eu aprendi a funcionar mesmo carregando elas. E talvez seja por isso que esta noite esteja tão difícil. Não é apenas o dia de hoje. É o acúmulo. É a soma de tantas pequenas lutas. É o cansaço de ter que ser forte. É o peso de não poder falhar. É a sensação de que se eu parar, tudo desmorona. Mas diante de ti, Senhor, eu quero lembrar que eu não sou sustentado apenas pela minha força. Eu sou sustentado pela tua graça. E a tua graça chega onde a minha força termina. A tua graça entra onde a minha explicação não alcança. A tua graça permanece quando eu já não sei mais o que fazer. Por isso, nesta noite, eu peço que a tua paz alcance a parte mais inquieta de mim. Não peço uma paz superficial. Não peço uma paz que dependa de tudo estar resolvido. Não peço uma paz baseada em garantias humanas. Eu peço a paz que vem de ti. Aquela paz que não nega a realidade, mas não se curva diante dela. Aquela paz que não ignora os problemas, mas lembra que os problemas não são maiores do que Deus. Aquela paz que não apaga todas as perguntas imediatamente, mas me ajuda a atravessar a noite sem ser dominado por elas. Senhor, eu entrego a ansiedade que aparece quando penso no futuro. Entrego o medo do que pode acontecer. Entrego a angústia de não saber como certas coisas vão se resolver. Entrego a preocupação com dinheiro. Entrego as contas. Entrego as dívidas. Entrego o medo de faltar. Entrego o receio de não conseguir dar conta. Entrego as decisões que preciso tomar. Entrego as portas que ainda não se abriram. Entrego as oportunidades que parecem demoradas. Entrego a sensação de estar atrasado na vida. Entrego a comparação com outras pessoas. Entrego essa dor silenciosa de olhar para os lados e pensar que todos estão avançando, enquanto eu ainda estou tentando sobreviver a coisas que ninguém sabe. Meu Deus, livra meu coração dessa cobrança cruel. Livra minha mente dessa pressa que rouba a paz. Livra minha alma dessa ideia de que eu preciso resolver a vida inteira em uma noite. Eu preciso descansar. Eu preciso confiar. Eu preciso lembrar que amanhã é outro dia, e que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Não preciso antecipar a dor de amanhã. Não preciso viver problemas que talvez nem aconteçam. Não preciso sofrer por respostas que ainda estão sendo preparadas no tempo certo. Não preciso carregar sozinho aquilo que posso entregar a ti. Senhor, nesta noite, eu coloco diante de ti a minha mente. Essa mente que pensa demais. Essa mente que tenta prever tudo. Essa mente que cria diálogos que nunca aconteceram. Essa mente que revive conversas antigas. Essa mente que volta em erros passados. Essa mente que imagina perdas, fracassos, rejeições e dificuldades. Essa mente que se cansa, mas não sabe parar. Que a tua luz venha sobre os meus pensamentos. Que aquilo que está confuso encontre ordem. Que aquilo que está agitado encontre direção. Que aquilo que está escuro seja tocado pela tua presença. Que os pensamentos de medo percam força. Que os pensamentos de culpa não governem esta noite. Que os pensamentos de desespero não encontrem espaço. Que tudo aquilo que tenta me afastar da confiança seja silenciado pela certeza de que Deus está comigo. Eu não estou sozinho nesta noite. Ainda que ninguém saiba exatamente o que estou sentindo, o Senhor sabe.
Ainda que eu não consiga explicar para ninguém o tamanho dessa ansiedade, o Senhor entende. Ainda que eu não consiga colocar em palavras tudo o que está acontecendo dentro de mim, o Senhor conhece. O Senhor conhece minhas lágrimas, inclusive aquelas que não caíram. O Senhor conhece meus pedidos, inclusive aqueles que ficaram presos na garganta. O Senhor conhece minhas dores, inclusive aquelas que eu aprendi a esconder. O Senhor conhece meus limites. E mesmo conhecendo tudo, o Senhor não se afasta. O Senhor não me rejeita por eu estar ansioso. O Senhor não me acusa por eu estar cansado. O Senhor não me abandona por eu estar fraco. Pelo contrário, é justamente quando eu reconheço minha fragilidade que posso experimentar mais profundamente o teu cuidado. Meu Deus, eu entrego esta ansiedade que aperta por dentro. Entrego o medo de não conseguir dormir. Entrego a preocupação de passar mais uma noite acordado. Entrego o desespero que às vezes aparece quando o sono não vem. Entrego essa aflição de olhar as horas passando e pensar que amanhã será difícil. Entrego essa sensação de estar preso em um ciclo de cansaço. O Senhor sabe como é difícil querer descansar e não conseguir. O Senhor sabe como a noite pode parecer longa para quem está angustiado. O Senhor sabe que, quando a mente está inquieta, os minutos parecem maiores. Mas eu peço, Pai, que esta noite não seja governada pela ansiedade. Que esta noite seja guardada pela Tua presença. Que, pouco a pouco, o meu coração encontre segurança em Ti. Que, pouco a pouco, a minha mente deixe de lutar contra o que não pode controlar. Que, pouco a pouco, eu aceite que posso repousar em Deus mesmo antes de tudo estar resolvido. Porque confiar não é esperar que tudo esteja perfeito para descansar. Confiar é descansar sabendo que Deus permanece cuidando mesmo quando eu não posso fazer mais nada. E nesta noite, Senhor, talvez eu realmente não possa fazer mais nada. Talvez eu já tenha pensado demais. Talvez eu já tenha tentado demais. Talvez eu já tenha me cobrado demais. Talvez eu já tenha repetido dentro de mim as mesmas perguntas muitas vezes. Então agora eu escolho entregar. Entrego o amanhã. Entrego as pessoas que amo. Entrego as conversas difíceis. Entrego as respostas pendentes. Entrego aquilo que depende de mim e aquilo que não depende. Entrego minhas preocupações visíveis e as escondidas. Entrego a ansiedade que tem nome e a ansiedade que eu nem sei de onde vem. Entrego tudo ao Senhor. Que Deus cuide do que eu não posso cuidar nesta noite. Que Deus veja o que eu não consigo ver. Que Deus trabalhe onde eu não consigo alcançar. Que Deus prepare caminhos que hoje eu ainda não imagino. Que Deus me dê sabedoria para o que preciso enfrentar. Que Deus me dê serenidade para o que preciso esperar. Que Deus me dê coragem para o que preciso decidir. Que Deus me dê humildade para aceitar que nem tudo se resolve no meu tempo. Meu Pai, nesta noite, eu também entrego a ansiedade que nasce das feridas. Porque nem toda ansiedade vem apenas do futuro. Às vezes, ela vem do passado. Vem de coisas que eu vivi. Vem de perdas. Vem de decepções. Vem de promessas quebradas. Vem de momentos em que eu confiei e me machuquei. Vem de situações em que eu precisei ser forte antes da hora. Vem de dias em que ninguém me amparou como eu precisava. Vem de noites antigas em que eu chorei sem que ninguém soubesse. E talvez, hoje, quando algo pequeno acontece, essa dor antiga desperta. Talvez uma mensagem não respondida traga medo. Talvez uma palavra mais seca abra uma ferida. Talvez uma incerteza atual acorde lembranças de abandono. Talvez uma dificuldade de hoje pareça maior porque toca em algo que já doeu antes. Senhor, eu peço que a Tua presença alcance também a raiz da minha ansiedade. Não apenas os sintomas. Não apenas o aperto de hoje. Não apenas o pensamento desta noite. Mas aquilo que está por trás. Aquilo que eu venho carregando sem perceber. Aquilo que aprendi a normalizar.
aquilo que me faz viver sempre esperando o pior, aquilo que me faz desconfiar da paz quando ela aparece, aquilo que me faz ter medo de descansar, como se descansar fosse perigoso. Meu Deus, cura em mim essa sensação de que preciso estar sempre em alerta. Cura em mim essa impressão de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Cura em mim esse costume de imaginar perdas antes mesmo que elas cheguem. Cura em mim essa necessidade de me preparar para dores que talvez nunca venham. Cura em mim essa exaustão de tentar me proteger de tudo. Eu quero aprender a confiar, não de uma forma vazia, não como uma frase bonita, mas como uma entrega real, feita nesta noite, no lugar mais sincero da minha alma. Eu confio em Ti, mesmo quando estou inquieto. Eu confio em Ti, mesmo quando minha mente não entende. Eu confio em Ti, mesmo quando meu coração ainda está aprendendo. Eu confio em Ti, mesmo quando o medo tenta falar mais alto. Eu confio em Ti, mesmo quando a noite parece longa. Eu confio em Ti, porque Tu és Deus. E se o Senhor é Deus, eu não preciso ser. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso controlar tudo. Eu não preciso prever tudo. Eu não preciso carregar tudo. Eu posso ser humano diante de Ti. Posso admitir que estou cansado. Posso admitir que estou ansioso. Posso admitir que tenho medo. Posso admitir que não sei o que fazer. E mesmo assim, posso permanecer seguro, porque a minha segurança não está na minha capacidade de resolver tudo. A minha segurança está no Teu amor. Senhor, eu te peço nesta noite, ensina meu coração a descansar em Ti. Ensina minha mente a não obedecer a todos os pensamentos que aparecem. Ensina minha alma a diferenciar cuidado de desespero. Ensina-me a fazer a minha parte sem transformar tudo em peso. Ensina-me a esperar sem me destruir por dentro. Ensina-me a atravessar uma noite difícil sem acreditar que fui esquecido. Ensina-me a confiar mesmo quando não tenho respostas. Porque há respostas que vêm com o tempo. Há caminhos que se abrem aos poucos. Há soluções que amadurecem no silêncio. Há livramentos que eu nem percebo. Há cuidados de Deus acontecendo enquanto eu penso que nada está mudando. E talvez esta noite seja uma dessas noites em que Deus está trabalhando em silêncio. Talvez eu não veja. Talvez eu não sinta imediatamente. Talvez eu não entenda. Mas ainda assim, Deus está aqui. Deus está comigo. Deus está nesta noite. Deus está acima da minha ansiedade. Deus está acima do meu medo. Deus está acima daquilo que tenta roubar meu descanso. Por isso, eu não quero terminar este dia entregando minha mente ao desespero. Eu quero terminar este dia entregando minha vida a Deus. Senhor, recebe esta oração como um ato de confiança. Mesmo que minha voz esteja cansada. Mesmo que meu coração esteja apertado. Mesmo que meus pensamentos ainda tentem voltar, eu permaneço diante de Ti. E cada vez que uma preocupação tentar se levantar dentro de mim, eu quero entregá-la novamente. Se o pensamento vier, eu entrego. Se o medo vier, eu entrego. Se a lembrança vier, eu entrego. Se a culpa vier, eu entrego. Se a pergunta vier, eu entrego. Se a ansiedade tentar me convencer de que tudo está perdido, eu entrego também. Porque nada está perdido quando está nas mãos de Deus. Nada está fora do alcance do Senhor. Nada é grande demais para a tua providência. Nada é profundo demais para a tua misericórdia. Nada é confuso demais para a tua sabedoria. Nada é pesado demais para o teu cuidado. Meu Deus, há pessoas que chegam a esta oração depois de um dia comum por fora, mas muito difícil por dentro. Talvez ninguém tenha percebido. Talvez ninguém tenha perguntado com verdadeira atenção. Talvez, durante o dia, esta pessoa tenha continuado fazendo tudo como sempre. Mas por dentro, estava lutando. Lutando para não desabar. Lutando para não responder mal. Lutando para não chorar.
lutando para não desistir, lutando para parecer bem. E agora, nesta noite, quando tudo ficou mais silencioso, o peso apareceu. Por isso, Senhor, acolhe quem está assim. Acolhe quem está ouvindo esta oração com o coração cansado de ser forte. Acolhe quem não quer mais explicar sua dor para quem não entende. Acolhe quem tem medo de incomodar. Acolhe quem sofre calado. Acolhe quem está cansado de ouvir que precisa ter calma, quando por dentro sente uma tempestade. Acolhe quem só queria uma noite de paz. Que esta oração não seja apenas palavras. Que seja abrigo. Que seja companhia. Que seja entrega. Que seja um caminho de volta à confiança. Que cada frase ajude esta alma a lembrar que ela não está abandonada. Que cada instante desta noite seja coberto pelo cuidado de Deus. Senhor, eu entrego também a ansiedade que vem da solidão. Porque a noite pode aumentar a sensação de estar sozinho. Durante o dia, há distrações. Há tarefas. Há vozes. Há movimentos. Mas à noite, quando tudo diminui, algumas ausências ficam mais fortes. A falta de uma pessoa. A falta de uma resposta. A falta de acolhimento. A falta de alguém para dividir o peso. A falta de um abraço. A falta de uma presença. E essa falta às vezes se transforma em ansiedade. A mente pergunta se as coisas vão continuar assim. O coração teme não ser lembrado. A alma se pergunta se ainda existe cuidado reservado para ela. Meu Deus, visita essa solidão com a tua ternura. Não com barulho. Não com frases prontas. Mas com aquela certeza silenciosa de que o Senhor está perto. Que a pessoa que se sente sozinha nesta noite perceba, de algum modo, que há uma presença divina sustentando sua vida. Que ela não confunda silêncio com abandono. Que ela não confunda demora com esquecimento. Que ela não confunda uma fase difícil com o fim da esperança. Senhor, quando a ansiedade disser que ninguém se importa, lembra essa alma de que o Senhor se importa. Quando a ansiedade disser que tudo vai continuar igual, lembra essa alma de que Deus pode abrir caminhos novos. Quando a ansiedade disser que ela não vai conseguir, lembra essa alma de quantas noites difíceis ela já atravessou pela tua graça. Quando a ansiedade disser que não há saída, lembra essa alma de que o Senhor é especialista em caminhos onde os olhos humanos não veem passagem. Eu entrego ao Senhor, nesta noite, a minha necessidade de resposta imediata. Nem tudo precisa ser respondido agora. Nem tudo precisa ser resolvido antes de dormir. Nem toda preocupação merece ocupar a noite inteira. Há assuntos que podem esperar amanhã. Há decisões que precisam de clareza, não de desespero. Há conversas que serão melhores depois do descanso. Há problemas que parecem maiores quando estou exausto. Há pensamentos que ganham força quando estou vulnerável. Então eu peço, Senhor, guarda minha mente contra conclusões precipitadas nesta noite. Não me deixe acreditar em tudo que a ansiedade sussurra. Não me deixe transformar medo em certeza. Não me deixe tomar decisões movido pelo cansaço. Não me deixe alimentar pensamentos que só me ferem. Que a tua paz seja como uma luz acesa dentro de mim. Pequena talvez, mas firme. Suficiente para atravessar esta noite. Suficiente para me lembrar que não preciso resolver a vida inteira agora. Suficiente para me conduzir de volta à confiança. Meu Deus, eu entrego a ansiedade pelo que os outros pensam. Entrego o medo de não ser aprovado. Entrego a preocupação com julgamentos. Entrego a dor de ter sido mal interpretado. Entrego a aflição de querer agradar todo mundo. Entrego o peso de tentar corresponder a expectativas demais. Entrego o cansaço de me medir pelo olhar dos outros. Nesta noite, eu quero repousar no olhar de Deus. O olhar que conhece minha verdade. O olhar que não se engana com aparências.
O olhar que vê minhas intenções. O olhar que sabe onde doeu. O olhar que sabe o quanto eu tentei. O olhar que não me reduz aos meus erros. O olhar que não me compara. O olhar que não me descarta. O olhar que permanece cheio de misericórdia. Senhor, que o teu olhar seja mais forte em mim do que qualquer julgamento humano. Que eu não perca o sono tentando controlar a opinião de quem não conhece minha caminhada inteira. Que eu não entregue minha paz para pessoas que não sabem o que eu carrego. Que eu não passe esta noite me condenando por coisas que o Senhor deseja curar. Eu entrego ao Senhor o peso da cobrança. A cobrança de ser melhor, de dar conta, de não falhar, de não decepcionar, de manter tudo em ordem, de responder rápido, de produzir, de sorrir, de estar disponível, de ser forte, de resolver, de suportar. Meu Deus, há uma exaustão escondida em tantas cobranças. E nesta noite, eu não quero me tratar como uma máquina. Eu quero me lembrar que sou filho, que sou filha, que sou criatura amada por Deus. Eu preciso de descanso. Preciso de misericórdia. Preciso de cuidado. Preciso de tempo. Preciso de silêncio diante do Senhor. Não o silêncio vazio da ansiedade, mas o silêncio habitado pela presença de Deus. Que esta noite seja esse lugar, um lugar de entrega. Um lugar onde eu paro de lutar contra tudo por alguns instantes e reconheço que Deus continua sendo Deus. Mesmo quando eu durmo. Mesmo quando eu não vigio. Mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando eu não consigo fazer mais nada. Deus continua cuidando. Deus continua sustentando. Deus continua abrindo caminhos. Deus continua guardando. Senhor, eu entrego esta noite a Ti. Entrego meu sono. Entrego minha mente. Entrego minha casa. Entrego minha família. Entrego minhas preocupações. Entrego minha ansiedade. Entrego tudo que eu trouxe até aqui. E peço, permanece comigo. Que eu não atravesse esta noite dominado pelo medo. Que eu não fique preso aos mesmos pensamentos. Que eu não seja vencido pela angústia. Que eu não seja consumido por aquilo que ainda não aconteceu. Que eu não me perca dentro da minha própria preocupação. Que a tua paz venha me encontrar exatamente onde estou. Sem exigências. Sem acusações. Sem pressa. Apenas com o teu cuidado. Porque nesta noite, Senhor, eu preciso do teu cuidado. E eu recebo esse cuidado com humildade. Eu recebo a tua presença. Eu recebo a tua misericórdia. Eu recebo a tua paz. Eu recebo a certeza de que o Senhor não me abandona nesta noite. Amém. Se você gostou desta oração, deixe o seu amém nos comentários e se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos.